Muitos de nós chegamos aqui na Praça Olavo Bilac, número 90, a convite de um amigo, ou por meio dos nossos pais, ou após sermos abordados por um irmão ou irmã da igreja com um panfleto, e alguns até mesmo pela internet. De geração em geração, há uma história que vem sendo construída há 58 anos. Mas ela teve um começo, e ninguém melhor para nos contar do que aqueles que estiveram aqui desde o início. Quando deixou de ser, um movimento que era para sair itinerante, para sair revolucionando a evangelização no Brasil, a Cruzada Nacional de Evangelização, e aí ia se tornar a Igreja Quadrangular, os membros do local ficavam impressionados com o nome quadrangular. E começaram a surgir vários comentários a respeito. E eu me lembro muito bem que eu me interessava muito por isso, e um dos comentários era assim, que quadrangular seria os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. E a outra versão que o pessoal comentava, não, esse é um movimento que vai ser um movimento mundial, quadrangular aos 4 cantos do mundo. E tudo isso é maravilhoso e se junta, E aquilo que a gente que esperava do Brasil e espera do Brasil ainda, que ele seja o maior exportador de missionários para todo o mundo, para que o mundo receba o evangelho vindo do Brasil. Até os próprios Estados Unidos hoje provavelmente receberão missionários do Brasil, como já está recebendo lá. A paz seja convosco, irmãos. Eu sou a pastora Maria das Dores Rodrigues Sutero. Eu estou congregando aqui desde 1988. Aqui eu aceitei Jesus Cristo, fui batizada no Espírito Santo, desci as águas, fiz instituto bíblico, só que antes de tudo isso, de 4 para 5 anos eu já morava aqui, porque minha avó tinha um quarto aqui e eu e a mamãe viemos morar de favor com ela. Por isso que eu conheço o pastor Faulkner, conheço Dona Jane, Dona Mari. Foi mais ou menos assim o que eu me lembro. Ele chegou, aquele americano, eu era muito pequena, parecia que ele tinha uns 2 metros, muito bem vestido, e ele perguntou em inglês se alguém ali sabia falar inglês. Eu levantei o dedo. Aí ele perguntou para mim, você? E eu respondi em inglês para ele. Yes, sim. Ele falou, não, mas eu quero uma pessoa adulta. Aí eu não me lembro qual dos moradores que vieram para conversar com ele. Ele disse assim, olha, eu comprei esse terreno, eu vou fazer a igreja do Evangelho Quadrangular aqui. Aí foi aquele espanto, porque todo mundo, como é que vai ser? Vocês sabem que antigamente as casas que hoje são chamadas pensões eram chamadas de cortiço. Cada um tinha seu quarto, banheiro coletivo, uma cozinha também coletivo, eram algumas pessoas que podiam usar. Então veio alguém e ele falando aquele brasileiro mais tipo espanhol, e ele disse o seguinte, eu comprei esse terreno, mas não se preocupem, eu vou dar o tempo de cada um arrumar outro lugar para morar, onde vocês arrumarem outro quarto, eu vou pagar a mudança de vocês e vou pagar 3 meses adiantado, onde vocês forem morar. Eu senti aquele alívio, inclusive da mamãe, porque nós estávamos de favor no quarto da minha avó que morava aqui, com as minhas tias. Então foi combinado assim. A mamãe, como estava morando com a minha avó, ele também
mandou que a mamãe procurasse. A mamãe arrumou um quarto para mim e para ela aqui do lado, onde é o nosso estacionamento. Então, eu acompanhei o desmanche da casa de cômodo, acompanhei a construção da igreja. Não estava nem acabado aqui. Primeira coisa que eu vi aqui, quando eu voltei, depois do que eu vi aqui, voltei e falei: mamãe, mas livro não morre, enterraram um livro preto. Aqui onde disse que vai fazer uma igreja. A mamãe falou: pode fazer, mas nós somos católicos, você não vai. Eu falei: mas por que eles enterraram o livro? A mamãe falou: não é da sua conta. Quando você tiver idade, eu te explico. Aí eu vi parede por parede a nossa igreja ficar pronta. Então, eu vinha escondida. Eu vinha escondida porque, como eu venho de uma família católica, então a minha família não queria que eu participasse. Mas eu vinha escondido. E exatamente no momento que eu cheguei à nossa igreja, foi no momento em que estávamos comprando este terreno, ali na Brigadeiro Galvão, quando foi feita a compra desse terreno. E a igreja estava muito feliz por poder comprar este terreno. E foi nessa época que eu cheguei, foi uma época muito linda. Ali na Brigadeiro Galvão também, a nossa igreja também era muito bonita, mas não era um prédio próprio. E foi com a compra daqui que viemos ter a nossa igreja, que foi um sonho do nosso pastor Faulkner. A campanha do Tijolinhos foram feitas várias cartolinas, eu lembro, cartolinas mesmo, e eles fizeram vários desenhos de igreja, mas igreja somente no tijolo. E cada membro da igreja comprava o seu tijolinho, ia lá e escrevia o nome. Usava-se muito naquela época, não o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa. As pessoas, as famílias aqui na nossa igreja, elas eram conhecidas pelo sobrenome, né? Vários sobrenomes muito conhecidos, né? Não vou citar porque senão eu vou falhar com outros que também eram muito bons. Então, elas iam ali e escreviam o seu sobrenome naquele tijolinho. Umas famílias que tinham uma situação financeira muito boa, elas conseguiam comprar uma coluna. Outras compravam um tijolinho. Então, eu acho assim muito importante para a nossa igreja hoje saber que muitas vidas participaram para que hoje nós tivéssemos esse templo tão lindo que temos. Quando eu vim para cá, o terreno já estava vazio. Foi no início, antes de começar a construção do templo, deste templo, nós viemos fazer a consagração deste templo. Foi feita naquele dia, foi feita a caixinha, que muitos hoje falam, uma caixinha de cimento, que foi colocada ali onde nós temos a nossa cozinha hoje, ali foi colocada uma Bíblia. E na época eu não entendi por que iam enterrar uma Bíblia. Eu não entendi por que iam enterrar uma Bíblia. E eu lembro que eu perguntava para minha mãe, isso eu tinha 10 anos de idade, e minha mãe falava que era para guardar para o futuro, porque os pastores falavam que em muitos países eles proibiam a Bíblia. Então eles quiseram preservar a Bíblia, fazendo uma caixinha e enterrando aqui na nossa igreja, na construção, na base da igreja. A minha primeira lembrança foi da pedra fundamental. Foi um dia assim muito perfeito, esse dia que estava lindo, um sol, aí de repente choveu. Aí o pastor Silas França, na época, ele levantou, subiu no caminhão
e orou para o Senhor parar a chuva e a chuva parou para que fosse lançada a pedra fundamental. Foi muito lindo esse dia, então ficou muito na memória. Algo que sempre lembra minha vida, meu coração, é quando essa igreja foi formada. O pastor George Faulkner, que era o nosso pastor, a gente já tinha medo de passar pela sala dele, porque ele tinha um jeito, um americano, muito fechado, e nós vimos ele enchendo a laje da igreja. Ele fez a laje junto com alguns irmãos. Naquela época eu era criança, juntamente com algumas crianças, nós queríamos ajudar o pastor Faulkner. Então a gente pegava algumas latinhas de areia e ficava ali perto querendo levantar a mão. Ô pastor, pega minha latinha, querendo encher a laje. Então algo que marcou muito o meu coração. Pastor dessa igreja, um pastor que era americano, que tinha vindo de outro lugar para fundar essa igreja, ele subiu na laje para fazer a nossa igreja. No dia 7 de abril, quando a igreja foi inaugurada, eu estava aqui. Eu me lembro vagamente que foi uma festa muito bonita, tinha bastante gente aqui, e foi aqui no altar, o pastor Faulkner, ele inaugurou, lá fora ele cortou a fita vermelha, foi algo que me chamou muita atenção, porque como eu era muito pequenininha, uma pessoa cortar uma fita, né, com a tesoura, aquilo me chamou muita atenção. E foi uma festa muito linda, isso eu me lembro muito bem. Aí depois os anos foram passando, né, e tem muita história para contar. Uma das coisas que me impactou também foi quando nós entramos na igreja, era só tijolo, as paredes de tijolo, chão rústico, as janelas todas sem vidro. E a minha preocupação era, e se chover? Como é que vai ficar a minha igreja? Então isso me preocupava porque eu era pequena, né? Mas eu fico muito contente de estar aqui nessa igreja, porque desde 1957 que eu vim para essa igreja, o meu cartão de membro é 22, do meu marido 21 e o dela 23, que ela era pequenininha. E passou pastores, e a gente continuou nessa igreja até no dia de hoje, com o pastor Davi, que está aqui, que a gente ama ele e ele também ama a gente. O louvor, ele acontecia, geralmente era a pastora Jane Faulkner que fazia, mas nós tínhamos, do lado esquerdo, ficava a banda quadrangular, que eles tocavam vários instrumentos e eles ensinavam outros que queriam aprender. Do lado direito ficava o coral quadrangular, o coral clássico. Mas na igreja havia também o coral que era dos jovens, que era o batalhão quadrangular, que era regido pela missionária Mary Johnson. O pastor Zorobabel era responsável pelo coral oficial, clássico, e o pastor Juvencio, que também dirigia a banda. E quando havia apresentação, era uma festa, porque uma vez o pastor Faulkner chegou para mim e falou: Bernadette, eu preciso da sua ajuda. Eu não consegui encontrar dias para todos ensaiarem. Não dava uma semana para todo mundo, porque nós tínhamos o coral oficial, que se apresentava no Natal, na Páscoa também, o coral dos jovens, que era o batalhão, a banda, a peça teatral dos jovens e a peça teatral da escola dominical. Então nós tínhamos 5 apresentações de Natal, então eram 2 fins de semana só para apresentação de Natal e de Páscoa. Eu vim em 1961 para esta igreja. O momento em que viemos para aprender música, para participarmos do grupo musical da igreja, que era a Lira Quadrangular. A Lira que teve um trabalho muito bom na igreja. Nós participamos de várias convenções, inclusive a convenção da 7ª Convenção Quadrangular, que foi lá em Curitiba. E nós tivemos a nossa participação aqui na igreja.
Os primeiros anos da igreja, a nossa igreja, era só o tijolinho. Estávamos no tijolo, mal tínhamos piso, era cimento aqui, e eu fazia parte do juvenil e hoje adolescentes, né? E nós sentávamos tudo em grupos lá em cima na galeria, porque era o lugar que a gente gostava mais. A professora nossa, que era do grupo missionário de juvenis, sentava junto conosco, e ali a gente passava o culto todo e era muito gostoso. Nós sentávamos no chão, não tinha cadeira ainda. Nós sentávamos ali nos degraus da igreja, no chão mesmo. E o culto era muito bom, muito gostoso, o louvor era maravilhoso. O nosso hino, que hoje nós voltamos a cantar, naquela época era cantado todos os dias para abrir o culto. Todos os dias o culto era aberto com o nosso hino da igreja. Era uma coisa muito linda. O culto era muito animado, porque nós tínhamos um coral muito grande, e tínhamos também uma banda maravilhosa, e foi uma época muito linda para mim. Eu gostava muito dos cultos. Eu participava de quase todos os cultos, porque quem me trazia era minha avó. Então minha avó participava da tarde da bênção, então eu também vinha. Aí tinha o culto de sábado, eu também via, apesar de ser culto dos jovens, mas eu também vinha. A escola dominical no domingo de manhã e o culto à tarde também eu vinha. Então eu estava aqui em todos os cultos, eu sentava na primeira fileira, eu queria participar de tudo. E uma das coisas que eu gostava muito de fazer também era trabalhar com retroprojetor. Que aí nós tínhamos que trocar, né, as músicas no retroprojetor. E uma das coisas que eu me lembro muito, quando o pastor Davi estava fazendo louvor, naquela época, ele gostava de confundir a gente, porque ele trocava os louvores. Então a gente tinha que estar muito esperto, porque ele cantava um, de repente ele cantava o outro, e a gente tinha que passar lá no retro, né? Então isso era uma coisa que me chamava muita atenção, porque ele só olhava para a gente. E naquela época ele estava na mocidade e a gente estava ali no juvenis. Então assim, os cultos para mim eram impactantes, eu vibrava. Eu gostava muito, então eu cantava, eu pulava, eu participava, e eu aceitava Jesus em todo culto, porque eu queria vir para frente para ficar perto do pastor. Era isso que eu queria, ficar perto do pastor. Me casei aqui com o pastor Faulkner, que fez meu casamento, me batizei aqui com o pastor Gary, e os meus filhos foram batizados aqui. Então, assim, eu tenho uma história muito linda aqui, né? Eu fui devagarzinho plantando as sementinhas no coração dos meus filhos, e hoje, graças a Deus, todos estão no caminho do Senhor. Eu vejo a Igreja do Evangelho Quadrangular como um celeiro de pessoas que vieram, aprenderam e estão sendo bênção, mesmo em outras igrejas. Porque o que importa aqui é o reino. E essa igreja, ela tem dado isso. E eu me batizei aqui, conheci meu marido, me casei, tive 2 filhas, apresentei elas para Jesus aqui, elas se batizaram, elas estão no ministério infantil há mais de 20 anos, ministrando para as crianças. Eu trabalho na escola dominical, na classe de família. Só a nossa classe já tem 20 anos de relacionamento lá com o grupo. O pastor Faulkner, ele tinha a igreja tinha um carinho muito especial por ele, mas por outro lado, como ele era muito sério, ele causava algum receio das pessoas, né? Doutrinariamente ele era muito duro, mas ele era um pastor assim muito carinhoso, mas doutrinariamente era muito duro. Ele era admirado, querido, mas o pessoal ficava meio distante, né? E aí a gente trabalhando começou a tentar, eu principalmente, né? Com a amizade que a gente tinha com ele, né? Tentar
fazer o marketing dele perante a igreja, mostrando que ele não era aquela fera que o pessoal pensava, né? O primeiro foi quando o Harold Williams veio para o Brasil e ele veio visitar a nossa igreja. E eu não conhecia Harold Williams, o fundador da igreja. E muitos não conheciam. E a igreja já estava enorme, já estava dividida aí pelo Brasil inteiro. E aquele senhor chegou com a sua esposa, a Mary Williams, bem simples. Chegaram, subiram no púlpito e todos aplaudiram. E as pessoas ficaram emocionadas. Eu fiquei muito emocionada, porque aquele casal tinha feito toda a diferença no nosso país. Então, quando eu vi alguém dizer assim, Harold Williams está aqui, a pessoa que começou tudo isso, foi muito impactante para a igreja inteira, tanto para os jovens quanto para os que já conheciam e já tinham trabalhado com ele. Então foi um momento muito impactante para mim. O outro momento impactante foi que nós tínhamos esse coral de jovens. Havia um envolvimento tão sério dessa missionária com os jovens, que quando ela morreu, a irmã dela veio dos Estados Unidos para fazer o culto de corpo presente. E teve um momento que ela teve que parar. Ela falou para nós assim, eu sei que vocês amavam Mary Johnson, mas vocês não podem ficar chorando desse jeito. O coral inteiro não conseguia parar de chorar. Ela não conseguia falar. De tanto sentimento de falta que nós tínhamos, íamos sentir dela. Ela conseguiu deixar nos jovens, e ela não era jovem, mas os jovens, eles tinham um sentimento quase que maternal com ela. E foi muito chocante ver que ninguém conseguia parar. A irmã dela não conseguiu fazer os jovens pararem. Precisamos assim, todos saiam, vão tomar uma água, para poder continuar esse culto. Isso foi muito marcante, porque dificilmente uma pessoa pode mover corações desse jeito, né? No momento da sua morte. Eu creio que o maior legado que meus pastores da época, ainda eu muito criança, mas pude aprender com eles, é a questão do estudo da Palavra de Deus. Então, ainda bem criança, com 4, 5 anos, eu já frequentava a igreja, eu já fazia parte de departamentos, grupos missionários. Este legado eu nunca esqueci, porque graças à escola bíblica, depois Instituto Teológico, eu pude participar, crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então esse foi o grande legado, porque eu pude aprender, observando meus pastores, pastor Faulkner e os demais pastores da época, puderam, através das Sagradas Escrituras, passar para mim e para todos aqueles que frequentaram e ainda frequentam a igreja, um aprendizado que a gente não esquece jamais. A palavra de Deus nos garante isso, porque a gente guarda no coração as suas palavras para nunca pecar contra Deus. Então, este foi realmente o maior legado, porque eu pude permanecer desde criança até os dias de hoje, firme nas promessas, firme nas palavras do Senhor. Tem muita gente que ainda frequenta esta igreja que é da época lá de trás, né? Isso significa que a palavra ela foi firmada de uma maneira como uma semente, né? Foi plantada, vivificada, e essas pessoas continuam servindo a Deus nesse mesmo lugar, sem desviar para a direita ou para a esquerda, para procurar ou não um outro lugar, uma outra igreja, um outro departamento, continuam firmes. Isso significa que esse legado foi criado lá atrás, através de uma boa semente que foi dada. E eu espero, e eu torço, eu peço sempre a Deus
que através do meu ministério, de tudo aquilo que eu tenho plantado também em nossa igreja, que a gente possa continuar contribuindo para toda a membresia, todos os homens, mulheres, os departamentos que a cada dia crescem mais, já são 14 departamentos espalhados em todo o Brasil e também nessa igreja, grupos missionários, departamentos, tudo isso tem sido algo de grande valia para a igreja. E apenas lembrando que quando você prega a palavra, quando você ensina um legado, quando você ensina a igreja a ir na escola bíblica, por exemplo, a fazer um instituto teológico, mas principalmente escutar a mensagem, prestar atenção nos cultos de ensino, prestar atenção não só no louvor, mas também no louvor e suas próximas circunstâncias, teatro, dança, louvor, você percebe que as pessoas elas ficam presas naquilo que você está ensinando. E eu louvo a Deus por isso. Escola bíblica continua a dizer, é o meu ponto forte. Nasci e cresci numa escola bíblica com professores, nasci e cresci servindo ao Senhor nesse local. E eu espero que todos esses que me ouvem, que todos esses que participam do meu ministério há tanto tempo, possam continuar tendo esse legado, crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse é o meu desejo, o meu legado para a equipe atual, para as pessoas que frequentam hoje a igreja da Olavo Bilac, aqui em São Paulo, capital. Agradecemos primeiramente a Deus por escrever essa linda história e por levantar a cada um de vocês que contaram um pouco dessa trajetória. E todos os outros irmãos veteranos que estão na igreja, os que Deus os levou para trilharem outros caminhos e os que Ele retirou para a sua glória. Sem vocês e sem os pastores que os conduziram, nós não estaríamos aqui. Por isso, fazemos uma menção honrosa ao pastor George Faulkner e missionária Jane, pastor Silas, pastor Arlindo Justino, pastor Cairo Marques, pastor Daniel Marins, pastor Pedrinho e o nosso amado pastor Davi. Que Deus prossiga nos levando avante e sem parar.